Pirâmides, sarcófagos, templos e tumbas, vilarejos inteiros e vestígios de uma língua incompreensível. A civilização que se estabeleceu às margens do rio Nilo na antiguidade é uma das mais fascinantes que já passou pela face da Terra, e seus vestígios são procurados por pesquisadores desde o Império Romano. Muitos mistérios estão ocultos ainda no Egito, e nem mesmo os arqueólogos mais renomados e experientes são capazes e ousados o suficiente para tentar explicá-los. No vídeo de hoje, separamos uma lista com 7 descobertas que demonstram a grandiosidade dessa civilização do passado. Só que antes de assistir ao vídeo, se inscreve no nosso canal para nos ajudar a chegar a 3 milhões de inscritos. Está faltando muito pouco. Conto contigo. Ative o sininho de notificações para receber os vídeos em primeira mão e curta também nossa conta oficial do Instagram. O link está aqui abaixo, na descrição. Obrigado. Em 2021, uma equipe de arqueólogos afirmou que descobriu a famosa Cidade de Ouro Perdida. Segundo lendas, uma cidade de ouro desapareceu sob as areias do Saara há bem mais de 3.000 anos. Porém, agora foi comprovado que esta cidade realmente existiu. Casas construídas com tijolos de lama, artefatos e ferramentas estão entre os achados arqueológicos que remontam ao período do reinado de Amenófis III, que governou de 1391 a 1953 a.C. Alguns dos objetos encontrados, inclusive, têm a insígnia do faraó, comprovando a sua idade. A cidade, construída na margem ocidental do rio Nilo, foi a maior povoação administrativa e industrial do Império Faraônico. Outras missões arqueológicas já haviam tentado encontrá-la. Mas a descoberta só aconteceu depois que arqueólogos egípcios iniciaram escavações neste lugar à procura da tumba de Tutancâmon. Em 2 semanas, começaram a surgir as paredes por todos os lados, revelando as casas. Surpreendentemente, uma cidade bem preservada. Para os arqueólogos, esta é a descoberta mais importante desde a década de 20. Recentemente, esta imagem surgiu nas redes sociais e chamou a atenção do mundo inteiro. Apesar de a maioria concordar e quase afirmar que não passa de edição de computador, alguns dizem que é isso que realmente existe ou existiu no interior das pirâmides do Egito. Afinal de contas, é fato que até hoje não descobrimos todos os mistérios das pirâmides. Inclusive, vamos falar neste vídeo sobre uma possível múmia alienígena descoberta recentemente. Seria mesmo possível que as pirâmides fossem habitadas por criaturas desconhecidas? Teriam essas criaturas vindo de outro planeta? Qual será a verdade sobre isso? Um sarcófago intrigante e misterioso foi descoberto no Egito. É um sarcófago de granito negro encontrado na Alexandria. Este bloco maciço surpreende também pelo seu tamanho e pelo seu peso. É o maior sarcófago que já foi descoberto até os dias de hoje. Tem 1,85 m de altura, 2,65 de comprimento e 1,65 de largura. E são nada menos que 30 toneladas. E metade disso só na tampa. Nesse mesmo local ainda foi descoberta uma cabeça de alabastro, tão misteriosa quanto este sarcófago. Provavelmente o sarcófago e essa cabeça devem ter alguma relação entre si. Segundo os especialistas do Ministério de Antiguidades do Egito, este sarcófago ainda estava intocado, não havia sido saqueado. As análises comprovaram que o sarcófago teria mais de 2.000 anos, o que o torna uma peça realmente extraordinária, porque muitos outros sarcófagos já foram saqueados antes de serem encontrados pelos arqueólogos profissionais, o que dificulta muito o trabalho e descobertas realmente relevantes de toda a história dessa região. Em 2018, quando esse sarcófago foi descoberto, o interesse pela Alexandria aumentou ainda mais.
tornando esse local um dos mais intrigantes e desafiadores para os pesquisadores. Podem haver aqui ainda muitos vestígios que podem desvendar mistérios que até hoje não podemos explicar. Você já ouviu falar do obelisco de Aswan? Apesar de ser o maior obelisco de todos, ele nunca foi finalizado. Ele começou a ser esculpido numa pedreira no território da atual cidade de Aswan. E, segundo a história, teria sido encomendado pelo faraó Hatshepsut, que reinou entre 1479 e 1458 a.C. Se esse obelisco tivesse ficado pronto, pesaria cerca de 1.200 toneladas e teria nada menos que 42 metros de altura. Ele estava sendo esculpido diretamente na superfície dessa rocha e até hoje está apenas parcialmente separado da peça de granito da qual estaria sendo extraído. Porém, ao que tudo indica, essa rachadura enorme condenou a peça e os seus construtores decidiram então abandonar o obelisco inacabado. É provável que ele fosse fazer companhia a um outro obelisco menor, o obelisco de Latrão, que pertencia ao templo Amon, em Karnak. O obelisco de Latrão foi transferido para a Península Itálica no século IV pelo imperador romano Constâncio II. Sua ideia era levar a escultura a Constantinopla, nova capital oriental do Império Romano, mas a escultura nunca chegou lá. Apesar do nome árabe atual, Deir el-Medina era o que podemos chamar de bastidores das tumbas faraônicas da região do Vale dos Reis, onde muitas pirâmides já foram descobertas. Esse lugar se tornou um vilarejo de artesãos que trabalhavam nas obras mais célebres, como a tumba de Tutancâmon, uma das descobertas mais importantes de toda a história da arqueologia. As escavações nesse lugar começaram em 1922, porém acabaram sendo ofuscadas pela descoberta dos restos do próprio rei Tutancâmon. Hoje, esse antigo vilarejo é considerado um dos registros mais bem conservados das interações sociais e das condições daquela época. Sua localização, bem afastada dos centros urbanos, pode estar associada à aura mística da morada dos falecidos, o que também dá um toque enigmático a esse lugar. Os mistérios sobre o Egito Antigo são muitos e por isso é considerado o berço de uma das civilizações mais enigmáticas de toda a história. Recentemente, uma notícia deixou os pesquisadores, arqueólogos e cientistas realmente muito intrigados e preocupados. Teria sido descoberta uma múmia alienígena. Por mais que exista a teoria de que seres de outros planetas ergueram as pirâmides com fins ainda desconhecidos, até hoje nada pôde ser oficialmente comprovado a respeito desse assunto. Mas parece que agora algo muito importante está prestes a ser revelado. Essa suposta múmia extraterrestre foi encontrada dentro de um sarcófago em uma passagem secreta na pirâmide Sesostri II. Ali existem inscrições que, quando traduzidas, significam enviadas do céu. Mas essas múmias, segundo os pesquisadores envolvidos, estão sendo devidamente estudadas e analisadas antes de qualquer manifestação desta descoberta para o grande público. Essa múmia extraterrestre recebeu todas as honras e homenagens do faraó daquela época, sendo enterrada com toda a pompa de um faraó. Juntamente com a múmia, foram encontrados alguns objetos que também estão sendo estudados. O Egito descobriu uma coleção misteriosa de caixões com múmias que podem ter sido sepultadas há mais de 2.500 anos. Os 13 caixões foram encontrados empilhados em um poço de 12 metros de profundidade. Eles impressionam por seu estado de conservação. Eles estão muito bem preservados. Estão tão bem preservados que os desenhos e cores originais são claramente visíveis. Os arqueólogos fizeram essa descoberta em Saqqara,
a 32 quilômetros ao sul da capital do país, Cairo. Lá também está a pirâmide de Djoser, que acredita-se ser a mais antiga de todas até então. Os pesquisadores seguem escavando este lugar, onde as 13 novas múmias foram descobertas, pois existe a possibilidade de se encontrar mais objetos aqui. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Continue nos curtindo e também se inscreva em nosso canal, clicando também no sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Deixe o seu like, seu comentário aqui abaixo e também nos siga na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Até o próximo vídeo.